Você crê nisso? Glória a Deus, Ele está aqui em nosso meio. Convido os amados a se colocarem de pé, se coloquem de pé, por gentileza. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis de Israel. Abra lá, capítulo de número 3. Lembrando que nosso pastor Ricardo Mesquita, ele está à viagem, amém? Ali a Salvador e Vitória da Conquista, né? Está tornando aí na próxima semana. Mas estamos aqui para auxiliar, amém, queridos? Para cooperar, somar, dar continuidade à obra do Senhor. Quantos acharam? Diga, graças a Deus achei. Segundo Reis, capítulo de número 3. Nós vamos começar aqui a partir do versículo 4, amém? Depois eu quero aqui ir para outro texto. O versículo 4 diz assim: então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Amém, queridos? Agora, o versículo de número 20. Diz assim a palavra: e sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, em tua santa presença. Quero te glorificar, ó Pai, pela vida de tuas filhas, teus filhos que antecederam, ó Deus, esse momento, meu Pai, te louvando, te exaltando, entoando cânticos, louvores, adoração a Ti, as saudações que porventura foi trazida esta noite, e desde já, Pai, me coloco em Tuas mãos apenas como um canal. Continue falando conosco através da Tua palavra, através do Teu ensino. Tu és poderoso, Pai, nos fortaleça, nos traga a Tua exortação, o Teu consolo, a Tua edificação sobre nossas vidas, meu Deus, mediante a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, podem sentar. Amados, durante estes dias, a igreja, ela tem sido ministrada sobre direções de Deus, amém? Em tempos de crises. E Deus tem sempre uma palavra para as nossas vidas, não é verdade? As Sagradas Escrituras diz que o Senhor, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, o nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da sua igreja, continua cuidando, amém? E vai estar fazendo isso certamente até o momento em que Cristo Jesus vier buscar seu povo, a sua igreja. Então, não temos o que temer, precisamos depositar nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Estamos aguardando no Senhor, esperando em Deus, e certamente, eu gosto até de uma palavra que é recitada ali por um dos amigos de Jó, né, quando ele fala melhor o fim das coisas do que o princípio delas, ou melhor, está escrito em Eclesiastes, lá em Jó está escrito que, na verdade, o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Então, é bom aguardar em Deus, esperar no Senhor, não se precipitar, amém, ter muita calma. Então, isso aí é muito importante para as nossas vidas. Queridos, esse texto que eu li aqui esta noite, ele nos cobre um pouco assim da história do povo de Israel, principalmente quando o povo de Israel estava ali no regime de monarca. A gente sabe que nem sempre foi assim. Nós vamos encontrar até no primeiro livro do profeta Samuel, o momento em que Israel, quando ele costumava ir à guerra, havia um instrumento que era chamada Arca do Senhor, que era o símbolo maior da presença de Deus. Então, quando Israel saía à guerra, costumava-se muitas vezes
os sacerdotes saírem à guerra, e eles ficavam ultimamente num ponto mais alto, em um cume de um monte, oferecendo sacrifício, adorando ao Senhor, enquanto muitas vezes as batalhas eram travadas, as batalhas eram decididas. A gente vai ver que no primeiro livro dos Reis, quando o povo de Israel, ele permite ser seduzido por um sentimento, e eles passam agora, poderia até usar a expressão, né, invejar as nações, né, porque as demais nações, quando saía a guerra, os filisteus, né, os amorreus, os amonitas, eles costumavam ter um rei, né, alguém que iria diante deles, guerreando as guerras dele. Então, tinha uma representação de um monarca ali na frente daquela guerra. Mas, quando olhava para Israel, não via em si, na verdade, a representação de um monarca, uma representação de um rei. Mas o próprio Senhor estava no meio deles em espírito e guerreava as guerras deles. E quando houve essa decisão no coração dos filhos de Israel, de querer um rei, diz a palavra do Senhor que o profeta Samuel, ele acabou se sentindo até mal com aquilo. O coração dele se entristece, e ele vai consultar o Senhor, e o Senhor fala para ele: Samuel, faze aquilo que o povo estão pedindo, porque eles não te desprezaram a ti, mas desprezaram a mim. E foi dado ali as diretrizes daquele rei, né, que ele teria agora de se utilizar dos moços para os serviços militares, queria se utilizar agora das moças, né, como perfumista, né, como padeiras. Então a gente entende que o rei ele teria toda uma regalia, então haveria toda uma estrutura para a sustentação daquele reinado, uma vez que é composto também, né, pela parte militar, por todo o poderio militar da nação. Então, a gente percebe que quando Israel ela entra nesse regime, quando sai do regime teocrático e passa para esse sistema de reis, a gente percebe, né, as oscilações que acontecem, tanto no reinado sul, cuja capital era Jerusalém, como no reinado norte, cuja capital era Samaria. Depois que houve a divisão lá dos reinos, que foi 10 tribos para um lado, para o reino norte, e ficou somente 2 tribos do lado sul, que foi exatamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nesta ocasião, nós vamos encontrar uma dessas histórias do povo de Israel. Amém? Nesse texto, diz aqui a palavra do Senhor, que na época do rei Acabe, havia um rei moabita por nome Mesa, e esse rei, diz o texto da palavra do Senhor, que ele era criador de gados, algumas versões de contratador de gado, e ele pagava tributo através dos seus animais ao povo de Israel, ao rei de Israel, Acabe. Mas diz a palavra que, falecendo o rei de Israel, o rei Acabe, esse Mesa, rei dos moabitas, ele se rebela contra Israel e para de pagar tributo. Então ele para de pagar tributo, só que Acabe já havia passado, e quem havia assumido o reinado era exatamente o filho do Acabe, o Jorão. E diz o texto da palavra do Senhor, que o Jorão, ele passa em revista ao seu povo, e decide agora sair à guerra contra o rei dos moabitas. Queridos, eu quero extrair desse texto aqui algumas lições aqui para as nossas vidas, porque a gente vai encontrar aqui muitas coisas interessantes. Vai ter momento aqui que a gente vai encontrar a manifestação da glória de Deus, vai ter momento que a gente vai ver aqui antes, né? Momentos difíceis inseridos aqui dentro desse texto, mas mediante eu for fazendo uma aplicação aqui, vou estar desenvolvendo o texto aqui, vou estar fazendo aqui algumas aplicações, o que a gente pode aprender diante dessa situação. Porque a gente vai ver aqui, dentro desse texto, um caos instalado, uma situação difícil que se apresenta dentro desse contexto, dentro dessa história desses reis que resolvem sair à guerra contra o rei de Moabe. Então, acompanhe aí, por gentileza, o versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista
de todo o Israel. Versículo de número 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei como tu, o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Então temos aqui, literalmente falando, 3 reis que resolvem sair à guerra contra outro rei. Só que nós vamos ver algumas situações que vai se desenvolvendo aqui, e desde já a gente percebe que aqui é literalmente falando, mas eu quero fazer algumas aplicações, porque quantos de nós nos colocamos diante de desafios na vida? Quantos de nós, muitas vezes, nos colocamos diante de situação que parece que algo é tirado de nós, né? Algo é arrancado de nós. E quais são as lições que nós aprendemos dentro desse texto? O que é que ele vai aprender? O que é que eu posso aprender diante do caos, diante da adversidade, diante do problema? Diz aqui o versículo de número 8, pode observar aí por gentileza, diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui dentro desse texto é que diante do caos, ou diante da crise, ou diante da situação difícil, se nós queremos sair dela, nós precisamos atentar, ou seja, tomar cuidado o caminho que nós decidimos trilhar. Então fica aqui o primeiro ensinamento para as nossas vidas. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque o texto ele é bem claro. A Bíblia diz que eles se aconselham entre si e eles tomam uma decisão. E qual é a decisão que eles tomam? Diz o texto que eles decidem tomar o caminho do deserto. Quando a gente examina as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que há algumas situações. Primeira, há casos em que as próprias pessoas elas decidem entrar num deserto. Não é verdade? Isso acontece. Há casos em que as próprias pessoas elas decidem entrar num deserto. Quando a gente lê um texto lá no primeiro livro de Reis, onde conta a história do profeta Elias, até no capítulo 19, versículo 4, a gente vai encontrar uma parte do versículo que fala que Elias, ele decidiu ir seguir pelo caminho do deserto. Ou seja, é uma decisão pessoal. Aqueles muitas vezes decidem, tomam uma decisão e se enveredar pelo caminho do deserto. E por que, querido, se torna perigoso, irmãos? Porque a gente sabe que, literalmente falando, na verdade, o deserto, ele já está dizendo, é deserto. Durante o dia costuma fazer muito sol. Durante a noite costuma fazer muito frio. Diz o texto da palavra do Senhor que quando Deus ele tirou o seu povo de lá do Egito e os guiou até a terra prometida, a palavra do Senhor diz que o Senhor colocou uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, irmãos. E aquela nuvem, ela servia para proteger o povo do deserto e os guiar ali no deserto por causa do sol causticante. E durante a noite, aquela nuvem se transformava agora numa coluna de fogo que servia para dar claridade e os aquecer na caminhada. Mas uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado, e eu faço essa aplicação aqui para as nossas vidas, é o caminho que nós decidimos trilhar. A gente vai ver que há casos, né, eu até estava ministrando em Socorro sobre isso, e eu estava dizendo assim que às vezes a gente acontece, eu até dei um exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela não dura em trabalho. Você já viu aquela pessoa que não dura em trabalho? O camarada passa 3 anos trabalhando, aí daqui a pouco ele arruma um trabalho e quando você vai ver ele está desempregado novamente. Fala, rapaz, você passou quanto tempo? Ela falou, passei 2 meses. Aí passa 2 meses ali, 3 meses ali, 4 meses aqui, 1 ano ali. E na maioria das vezes, essa pessoa, ela costuma culpar as pessoas por aquilo, querido. Quando, na verdade, é ela
que toma decisões precipitadas, irmãos. Eu vou encontrar um texto, até na história também do profeta Elias. A palavra do Senhor diz que quando Elias ele profetiza sobre Israel, que não haveria chuva nem orvalho sobre Israel, e o Senhor fala para Elias, Elias te esconde, que ele vai lá para o ribeiro de Querite, aprenda isso aqui é uma revelação para as nossas vidas, que Elias ele vai para o ribeiro de Querite, e diz a palavra do Senhor, que Elias ele fica bebendo do ribeiro, e ele fica agora se alimentando, porque o covo usado pelo Senhor traz pão e carne para Elias, ele fica se alimentando. Mas diz no texto que a água do ribeiro se seca. Mas quando a água do ribeiro se seca, o Senhor já havia deparado uma viúva para cuidar de Elias. Você entende, querido? Que muitas vezes, em alguns casos, sou eu que tomo uma decisão de entrar no deserto. Tem momentos também que é o Senhor que cria situações e eu entro em um deserto. Um exemplo bem claro disso é o povo de Israel. A gente vai encontrar essa passagem bem interessante aqui em Êxodo, capítulo 13, o versículo 17 e 18, diz o texto lá que quando Faraó deixou ir o povo, a Bíblia diz que o Senhor não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, para que o povo não visse a guerra e tornasse. Mas o versículo 18 vai dizer que o Senhor os guiou pelo caminho do deserto. Ou seja, tem situações que é permitida por Deus. Amém? E quando Deus ele permite, ele se responsabiliza. E tem situações, irmãos, que o deserto é inevitável. Seria quase essa passagem também de Elias, quando ele resolve, diz o texto lá, que ele caminha 40 dias e 40 noites e vai para lá em Horebe, o monte de Deus. Mas o que chama a atenção é que antes desses 40 dias e 40 noites, Elias come um pão e bebe um copo com água. Meu Deus, eu acho que tinha biotônico ali, querido. Amém? Eu acho que tinha centro ali, querido, de azer espiritual. Só sei que a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. Então nessa história, a primeira aplicação que eu quero fazer é essa. Devemos tomar cuidado com o caminho que nós decidimos trilhar. Qual é a sua decisão? Pastor, eu quero ficar assim. Pastor, eu quero me isolar. Pastor, vai ser assim, vai ser assado. Você está decidido a tomar essa decisão mesmo? Porque diz o texto, querido, que eles decidiram. Diga amém. A segunda lição que nós vamos aprender aqui dentro desse texto, vocês podem observar até aí no versículo de número, vou ministrar aqui pausado aqui, amém, para você fazer acompanhamento. Observe o versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei, e eu serei como tu, meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Versículo 8, ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. Segunda lição aqui para as nossas vidas. Devemos tomar cuidado com quem nós estamos nos relacionando, irmão. Isso aqui é muito sério. Como é, pastor? Deixa eu repetir aqui para você. Nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos nos relacionando. Por que o pastor está dizendo isso? Havia 3 reis ali. Um deles aqui eu conheço muito pouco sobre ele, que era o rei de Edom. Né? Eu diria que era o dono ali da geografia, né? da propriedade, porque resolveram entrar em um deserto que pertencia à geografia dele. Mas havia 2 camaradas aqui, amados. Um era o Josafá, que era rei de Judá, cuja capital era Jerusalém e rei no sul.
E havia o Jorão, que era filho do Acabe, cuja capital era Samaria, reino norte. E quando a gente faz um acompanhamento, eu já li bastante, já ministrei bastante, posso falar com propriedade sobre o rei Josafá. A gente sabe que o rei Josafá, ele foi um rei extraordinário, né? Tem um momento que Josafá colocava, sabe, os levitas para ensinar, colocava os sacerdotes para ensinar, sabe, utilizava ali o seu poderio militar, queridos, para fazer a obra do Senhor. E a gente vai encontrar mais uma ocasião em que o rei Josafá, ele havia feito aliança com o pai desse camarada, que foi exatamente o Acabe, né? Quando o Acabe, ele entrou disfarçado dentro de uma peleja, ao passo que Josafá foi com as suas vestes reais, e aquilo quase lhe custou a vida, porque o exército adversário, quando olhou Josafá, disse: olha, está ali o rei de Israel, mas na verdade não era, e correu atrás de Josafá, ou seja, houve ocasiões em que Josafá quase morreu. Então Josafá é a figura daquele camarada legal, bom, direito, faz as coisas corretas, mas tem uma tendência de se relacionar com pessoas que só misericórdia. Não tem pessoas assim, a pessoa fala: ah, pai fulano é uma benção. E é sério, irmãos. Tem pessoas que já vai assinando, né? Mal conhece a pessoa, alguém chega, apresenta: ah, fulano está assim, é assado. Mas muitas vezes não procura conhecer, irmãos. Já vai dizendo: tu é meu amigo, já vai, abraço, já coloca dentro de casa. Já revela as particularidades. Eu conheci um camarada que ele disse que ele não costuma fazer aliança, contrato, ele é milionário, é quase bilionário. Tem mais de 17 empresas, 2 jatinhos, e em uma condição muito boa, mais de 700 funcionários. Mas ele disse que não costuma fazer aliança, contrato de trabalho com camarada que é desleal. Falou que já voltou de negócio, já parou para pensar se assinar um negócio quando chega lá. E aí, como é o caso? Quando vê o procedimento, ele torna. Muitas vezes, irmãos, a gente tem, entre aspas, sabe, prejuízos, entre aspas, mas depois você vai perceber que ganhou. Então nós devemos tomar muito cuidado. Não vejo problema aqui no rei de Edom, que ele era pagão, mas o Jorão, ele vinha de uma hierarquia terrível. E na sequência do texto, a terceira lição que a gente vai aprender aqui para as nossas vidas, olha, primeiro aqui, olha, terceira lição aqui para as nossas vidas, eu dou continuidade, entender que andar na reserva pode ser muito perigoso, e buscar soluções diante das adversidades é melhor do que murmurar, irmãos. Vamos ler a sequência do texto, aí você vai entender essa colocação que eu fiz aqui, vou repetir novamente para você entender ela. Vamos ver aí na sequência do texto. Observe aí o versículo de número 9. Diz assim a palavra: e partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Diga assim comigo: 7 dias. Olha só, queridos. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Agora observe o versículo número 10. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Olhe para cá para eu liberar uma palavra aqui para você. Entenda que andar na reserva pode ser muito perigoso, irmãos. Eles saíram à guerra, diz o texto da palavra do Senhor, que eles rodearam o deserto, e já estava 7 dias para dentro, irmãos. Aí alguém resolve pegar o copo descartável
Eles vai lá no filtro Esmaltec para ver se tem água. E quando vai lá, filhinho, tá pingando. Agora imagina tornar para dizer essa notícia para o rei, querido. Imagina um moço que estava responsável pelo reservatório de água. Chegar para o rei dele e dizer: rei, por gentileza, Vossa Excelência, não tem mais água. Imagina qual foi a reação daquele rei naquele momento. E entenda que diante daquela situação estava faltando água, irmão, básico. Mas olha para cá. Deus é tremendo, né? Às vezes Deus ele cria a situação, meu evangelista, que a gente fala: meu Deus. Não tem casos, hein, irmãos, que Deus ele pega uma pessoa assim, coloca no centro, foi a mesma coisa. Oh, querido, diga assim comigo: o nosso Deus é bom. Ele é bom. Você sabia que tem situações como essa? Eles se viram no centro. Se alguém dissesse: olha, eu acho que dá tempo para a gente tomar 7 dias. Você já está dizendo aí que não tem água? Se a gente for para aqui para cá é 7 dias. Se for para cá é 7 dias. Se for para frente, querido, não vai ter força, porque o exército está lá na frente, o povo está com sede. Agora presta atenção, queridos. O que é que a gente aprende diante dessa situação? Vocês lembram que eu disse na colocação anterior que nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos nos relacionando? Por que o pastor está dizendo isso? Observe o texto, irmãos. Quando isso acontece, o rei Jorão já libera logo a palavra. E o que é que ele faz? Ele atribui a Deus aquela situação. E esse é o grande problema, irmãos, que não resolve. Você sabia que tem pessoas atribuindo a Deus algumas situações que acontecem, no auge da luta, começa a culpar Deus. Deixa eu te falar uma coisa: murmurar, irmãos, numa situação como essa, não ajuda. Amém? Murmurar não ajuda, não adianta resmungar, não adianta, querido, agora querer culpar. Vai culpar agora o moço, ficou responsável pelas águas. Vai culpar quem agora? Deixa eu ver aqui, eu vi você bebendo 10 copos com água, a culpa é daquele. Não adianta, irmãos. Então tem momento que o caos se instala, que a crise se instala, o problema está presente e as pessoas são tendenciosas em ficar removendo, amém, buscando a chamada águas passadas que a gente fala, mas águas passadas, ela não remove moinho porque elas já passaram. Então eu estou com problema, você está com problema, eu estou com uma dificuldade, você está com uma dificuldade, não vai adiantar, irmão, sabe, ficar remoendo. Pastor, vem cá, tem um problema. Irmãos, vamos sentar aqui, vamos ver como a gente resolve esse problema. A crise se instalou, o problema se instalou, a empresa está quebrando. A saúde está se deteriorando. Fulano já está assim, já está assado. Remover águas passadas não resolve, irmãos. Precisa buscar solução. Amém? Você está entendendo a palavra? Diga graças a Deus. Porque enquanto Jorão já estava, querido, cantando o cântico da murmuração, aí havia outro que estava lá. Amém? Rei Josafá. Deus sempre vai levantar alguém, irmãos, nessa hora. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você pode estar passando um problema, uma dificuldade, uma luta. Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém. Talvez essa pessoa em si, ela não esteja com a solução. Mas Deus vai usar alguém com a palavra sábia. Amém? E vai direcionar. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Vamos ver na sequência do texto, vamos tornar para a Bíblia novamente. Versículo de número 11, então disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele?
Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eu achei linda, irmão, essa expressão do versículo 12. Eu vou dizer só a parte inicial. Está escrito assim, olha: e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor, que é exatamente o quarto tópico, bem breve aqui. Reconhecer que nem sempre a palavra está conosco. Reconheça isso. Porque tem momento que Deus ele vai colocar, sabe, alguém ao nosso lado e ele está totalmente direcionado por Deus. Pode ser uma pessoa bem inferior intelectualmente a você, socialmente falando. Mas vai ter momento que a palavra do Senhor vai estar com ele. E diz o texto que Eliseu, ele reconheceu. Eliseu não, Josafá reconheceu. Quando Eliseu se apresenta, ele fala, está com ele a palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar lendo aqui, queridos. Versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de tua mãe, aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 14, disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Presta atenção agora, queridos. Outra lição aqui para as nossas vidas. Observe o versículo de número, a página voou aqui, o versículo de número 15 aí, diz assim a palavra: ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Presta atenção, queridos. Algumas versões mais atualizadas do dia de hoje vai usar a expressão até cantor, já joga direto. Ora, pois, trazei-me um cantor. Que entendamos também de uma forma, uma pessoa física, ou entendendo que de repente até um instrumento tenha sido introduzido ali no meio. Certo que havia alguém tocando. Amém, queridos? Agora olha que coisa linda, irmãos. Diga assim comigo: dentro do deserto, 7 dias, sem água. Já parou para pensar, queridos? E alguém fala mesmo assim: trazei um tangedor. Sabe o que é que Deus ele falou no meu coração, irmãos? Quando eu li esse texto. Eu vou ler aqui para você o que Deus ele falou no meu coração. Escuta isso. Adoração em meio ao caos atrai a presença gloriosa do Espírito de Deus. Você vai decidir. Qual é a sua decisão? Já vi alguns que estavam entoando o cântico da murmuração, regido por Jorão, queridos, e aquilo acaba seduzindo alguns, não é verdade? Tem sempre alguns que vai junto também, aí começa a reclamar. Tem uns que cruzam os braços e falam: não vou fazer mais nada aqui, vou parar porque a culpa é daquele moço ali, ele devia encher os tanques, a culpa é daquele outro ali que bebeu muita água. Então havia alguns que havia ingressado no coral da murmuração. Mas nós vamos entender, irmãos, que o caminho da adoração
imaginar que havia um cantor, imaginar que havia um tangedor naquele lugar, em meio à guerra, em meio ao caos, em meio ao deserto, em meio à falta d'água, 7 dias para dentro do deserto. Será que dá, irmãos? Será que dá para se levantar uma adoradora no meio da crise? Será que dá para se levantar uma adoradora lá no lar, na casa, no casamento, no momento da crise, irmãos? Parece até contraditório, sabe, meu evangelista? Parece até contraditório, irmãos. A gente percebe que a palavra de Deus, ela contradiz o senso comum. Alguém pode dizer, pastor, como é que a gente vai se alegrar? Como é que a gente vai cantar? Como é que a gente vai adorar diante de uma situação adversa, pastor? Mas pois é, irmãos. O que é que Tiago ele fala lá no capítulo 1 de sua epístola, capítulo 1, versículo 2, bem-aventurado o varão que suporta ou melhor, ele chega a dizer mesmo assim, olha, alegrai-vos. Ele até usa essa expressão, né? Vamos ver lá, Tiago, capítulo 1, no fato de serdes vós tentado, né, ou provado, observe lá, Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, olha que palavra maravilhosa aqui para as nossas vidas. Meus irmãos, tendo grande gozo, quando caídes várias tentações. Olha para cá, igreja. Mas, pastor, a palavra de Deus é tremenda, né, irmãos? A palavra de Deus é tremenda. Ela fala mesmo assim, irmãos, tendo grande gozo, ao cairdes em várias tentações. Parece contraditório, irmão, e realmente é contraditório ao senso comum e fora. Porque normalmente uma pessoa ela vai se entristecer, normalmente uma pessoa vai se abater, normalmente uma pessoa vai se enclausurar, vai se alienar, vai ficar dentro de uma caverna. Mas sabe o que é que eu entendo, irmãos? Que quando nós fazemos isso, isso é uma terapia, irmãos, direcionada por Deus para a nossa alma. Você sabia, querido? Quando você contradiz o senso comum, quando você até contradiz, sabe, até a estrutura física que vai falar para você parar, que vai falar para você, olha, deixa isso, dá continuidade nisso, mas não esquece, segue outro caminho, segue outra direção, acaba com tudo isso. A gente vai ver que a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, um caminho como esse. Deus está dizendo, filho, será que ainda tem adoração aí? Será que tem um espírito de adorador dentro dessa casa? Será que tem alguém, aleluia, disposto a engrandecer o meu nome, a glorificar o meu nome? Será que tem? A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Meu Deus, o que é isso? Os homens com as costas rasgadas, em um calabouço escuro, úmido, por ter feito a obra do Senhor, irmãos. Talvez eles tinham todos os motivos, sabe, para dizer, não vou fazer mais a obra, vou parar, porque a gente está fazendo a obra, o que está acontecendo, mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles começam a orar, e adorar, e a cantar o Senhor, aleluia, irmão, aquele lugar começa a tremer, igreja, amém? Deus, Ele faz tremer o ambiente, o alicerce, a estrutura, a glória do Senhor se manifesta. Glória a Deus. Observe lá o versículo 15, torne para lá para a gente concluir. Meu Deus. Canta, irmãos. É pastor. É 7 dias, pastor. Meu filho. É deserto, pastor.
Pastor, está faltando básico, está faltando água. Adora. Amém? Resolva adorar a Deus. Resolva adorar a Deus. Vamos ver o que vai acontecer na sequência do texto. Eu li aí o versículo número 15, não foi? Observe agora o versículo 16, o que diz aí. E disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia, esse vale se encherá de tanta água, diga assim comigo, tanta água, diga novamente, tanta água, vai ser bem muita água, vai ser pouquinha não, vai ser bem muita. Tinha alguém que estava dizendo, cadê água, cadê água, cadê água? Ele vai mandar bem muita água. E tem gente já sonhando com água, né? Vai ser pouca não, viu? Vai ser bem muita água. Vamos continuar aqui a leitura do texto. Eu acabei parando aqui para beber água. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e vosso gado e vossos animais. Olha aqui para eu liberar aqui uma palavra para você. Olha o que é que Deus falou, vê que coisa linda. Deus falou, olha, façam cisternas aqui no deserto. Imagina, irmãos. É para quem crê, né? Meu Deus, se a gente for pedir isso hoje em dia. Fazer o quê, pastor? Brincadeira, quem foi que falou isso? Pastor, a gente está 7 dias aqui dentro do deserto. Tem gente aí que está com sede. Os animais estão ali desfalecendo, não tem água. Aí você está dizendo agora para a gente cavar buraco aqui no deserto. Diga assim comigo, precisa cavar. É bem simples. Precisa cavar. Amém? Precisa cavar. E a ordem foi, fazei muitas cisternas. E eles começaram, querido, a cavar. Agora, olha a palavra que Deus libera, irmão, que coisa linda. Eu vou liberar uma palavra aqui para você. O Senhor fala mesmo assim, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberá vós, vossos gado, e os vossos animais beberá. Sabe o que é que Deus falou no meu coração, quando eu ouvi aqui essa palavra? Deus falou mesmo assim, olha a palavra que ele liberou. Deus não dependerá de circunstâncias favoráveis para mudar o quadro e a situação, porque Ele é Deus. Mas pastor, como é pastor? Pastor está assim, pastor está assado, pastor está para lá de Bagdá, pastor, não importa, quando o meu Deus se manifesta, Ele não vai depender de circunstâncias favoráveis, Ele simplesmente vai fazer. Faz assim em nome de Jesus, diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Quando você resolve adorar, irmãos, traz um tangedor, começa a cantar, começa a adorar, se entrega à adoração, entra no propósito diante de Deus. Ele não vai depender, irmãos, de circunstâncias favoráveis. Ele simplesmente vai fazer. Amém? Você vai ficar sem explicar, você vai dizer, pastor, eu não sei nem como é que foi, pastor. Sabe por quê? Porque milagre não se explica. Se explicar, não é milagre, filha. Amém? Ele não vai depender de circunstâncias adversas.
Ele simplesmente vai fazer. Diga assim: eu creio. O meu Deus não dependerá de circunstâncias favoráveis. Diga assim: simplesmente Ele vai fazer. Oh, glória. Vou ler um versículo aqui e a gente encerra. Glória a Deus. Meu Deus. Observa aí, eu li aqui o versículo 15, li o 17. Agora observa o 20, irmãos, e a gente encerra aqui. E sucedeu o quê? Pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. Amém? Sucedeu pela manhã. Eles estavam oferecendo sacrifício diário. Olha só. Olha a palavra aqui que eu vou liberar aqui para você. Será no momento em que estivermos exercendo a nossa fé, porque já havia um cavalo de cisternas. Amém? Será no momento que estivermos exercendo a nossa fé, a obediência e sacrifício ao Senhor. Diz o texto que quando eles estavam oferecendo o sacrifício diário, alguém olha e observa, querido, as águas vindo, irmãos. Oh, glória. Olha Deus trazendo. Você crê que Deus vai trazer, querido? Faz assim, em nome de Jesus. Você crê? Você crê, querido, que as águas, elas vão obedecer, querido, às ordens do Senhor. Amém? Ela vai obedecer. Sabe o que é que Deus está dizendo? Em outras palavras, você vai cuidar das minhas coisas. Quando você cuidar das minhas coisas, eu vou mover lá do outro lado, eu vou trabalhar lá do outro lado. Sou eu que vou trazer as águas, e as águas vão vir. Não olhe para a cisterna, pode ser muita, pode estar no deserto, 7 dias, pode não ter nada, mas sou eu que vou trazer as águas. Elas simplesmente vão vir, vão obedecer a voz, e na hora da fé, da obediência e do sacrifício, vocês vão ver as águas enchendo as cisternas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Olha, irmão, isso aqui é profético. Sério. Eu ministrei essa palavra lá em Socorro, um dia deste. Teve uma irmã que ficou tão atenta à palavra, que ela disse: essa vai ser minha história. Quando foi essa semana, ela falou: pastor, está se cumprindo. Está se cumprindo, pastor. A história. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Vou dizer só isso aqui, para orar por você. Diz o texto que as águas vieram, encheram as cisternas. Quando foi pela manhã, diga assim: pela manhã. Sempre acontece, né, querido, pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem na manhã. Quando é de manhã, quando os exércitos, queridos, dos filhos de Moabe, olha, e diz o texto que o sol havia saído, querido, e havia dado sobre as águas, irmãos. Oh, glória. E quando o sol dá sobre as águas, diz o texto que as águas, elas ficam vermelhas. Amém? O sol se levanta. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Os moabitas disseram: olha, certamente eles se destruíram. Aquilo deve ser sangue. Quando eles se aproximaram, o exército de Israel, querido, os dominou e venceu aquela peleja. Amém? Então aguarda que o sol da justiça, ele vai sair pela manhã e vai brilhar. E essas águas que está vindo, amém? Ela vai vir, queridos, e o Senhor vai dar sobre elas. Aleluia. E ela vai exalar a glória que o Senhor assim querer que ela exale. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, esta noite, ó Deus, na tua santa presença, Pai. Eu te glorifico em ti, meu Deus, pela tua palavra, pela tua revelação.
Senhor, diante de Ti esta noite, meu Pai, aleluia, meu Deus, nós Te glorificamos, Senhor, por tudo quanto Teu Espírito, aleluia, tem tratado conosco, Pai, mediante situações adversas, Pai. Pai, eu não conheço, meu Deus, os particulares, meu Deus, de Teus filhos. Tu és o Deus que conhece a vida de cada um deles, meu Deus, as lutas, as pelejas, a adversidade. Ó Pai, quem sabe há pessoas vivenciando, ó Pai, esse deserto de Edom, Senhor. Mas que possamos, meu Deus, agir, meu Deus, em conformidade, meu Pai, com o Teu filho Josafá, Pai, que resolveu, meu Pai, trazer o homem de Deus, para receber a orientação do Teu Espírito, Pai, para que aquele quadro, aquela situação fosse norteada, aleluia, fosse mudada, fosse transformada, Pai. Assim também, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero profetizar pela fé, Pai, que a Tua filha, Senhor, tomará esta decisão de Te adorar. Este propósito, Senhor, aleluia, de tanger o tangedor, Pai, e a glória do Senhor há de se manifestar, ó Pai, trazendo milagres, Senhor. Milagre esse que não dependerá de circunstâncias favoráveis, porque o Senhor fará. O Senhor restaurará todas as coisas, o vigor de Teus filhos, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Se puder, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nosso dirigente, cadê ele? Irmãos, lembrando que no sábado vai haver o curso diaconal, amém? Estaremos aqui no sábado. Glória a Deus.